E se eu lhe dissesse que um único alimento que a maioria dos idosos ignora pode impedir a perda muscular? Pode parecer uma afirmação ousada, mas a realidade inesperada é que a perda muscular relacionada com a idade, ou sarcopenia, é um distúrbio metabólico e não um aspecto natural do envelhecimento. É também evitável e frequentemente reversível. Como a maioria dos distúrbios metabólicos, os sinais de alerta incluem pernas mais fracas, dificuldade em levantar-se de uma cadeira e até mesmo alterações na postura e no equilíbrio se tiver mais de 60 anos. No entanto, estes são apenas os sintomas e não o problema real. O que está a acontecer dentro do seu metabolismo é a questão mais séria. À medida que envelhecemos, torna-se mais difícil para o nosso corpo manter e construir tecido muscular. Fatores como alterações hormonais, má absorção de proteínas, inflamação crónica, resistência à insulina e, o mais importante, a resistência anabólica, contribuem para este processo, não apenas o envelhecimento em si. Quando se experiencia a resistência anabólica, o corpo torna-se menos sensível aos sinais que o instruem a ganhar e a preservar massa muscular. Se não souber como reativar esse interruptor, o seu corpo começará a degradar os músculos. A excelente notícia é que agora existem estratégias disponíveis, mesmo para pessoas com mais de 75 anos. Certas dietas demonstraram promover diretamente a produção de proteína muscular e, em comparação com quase tudo o resto, um alimento em particular consegue-o de forma mais rápida, eficiente e fiável. Hoje iremos analisar em detalhe a ciência da preservação muscular. Vamos examinar porque é que a perda muscular acelera e como evitá-la, o verdadeiro significado da resistência anabólica e como revertê-la naturalmente. Descobrirá como certos aminoácidos funcionam como chaves para ajudar pessoas de todas as idades a ganhar músculo e qual o único alimento que reverte a sarcopenia, melhor do que o soro de leite, a soja e até mesmo os ovos. Aprenderá quando e como consumi-lo, o que comer com ele para obter o máximo de proveito e que exercícios simples, mesmo que tenha sido sedentário durante anos, podem melhorar a força das suas pernas em questão de semanas. A verdade é que os músculos são muito mais do que apenas para levantar pesos ou parecer tonificado. Eles desempenham um papel crucial no seu sistema imunitário, controle da glicose e metabolismo. E independência. Aqui no Corpo Consciente, fornecemos vídeos como este para o capacitar a assumir o controle da sua saúde de forma natural. Se está a assistir neste momento e este vídeo lhe interessa, digite 1 na secção de comentários para me informar que está comigo. Se não, digite 0. Vamos começar. Para começar, vou descrever as ideias essenciais, com respaldo científico, que precisa de compreender para reverter a perda muscular e restaurar a sua força, flexibilidade e vitalidade em qualquer idade. Se tem mais de 60 anos e sente que os seus músculos estão a ficar mais pequenos, não está a sonhar. O que está realmente a ocorrer dentro do seu corpo é conhecido como resistência anabólica. Neste estado, o seu tecido muscular perde a sua reatividade aos impulsos que normalmente iniciam o crescimento e a reparação. Para ilustrar, pense nos seus músculos como uma esponja ressequida. Quando é jovem, comer proteína ou fazer exercício é como deitar água na esponja. Ela absorve tudo imediatamente. Essa água representa os sinais para o crescimento muscular, como hormonas e aminoácidos. No entanto, com a idade, especialmente depois dos 60 anos, essa esponja endurece. Quando deita água nela, a água simplesmente escorre. O sinal já não está a ser absorvido. A resistência anabólica é exatamente isso. Mas por que é que isto acontece? Duas causas importantes são o declínio da sensibilidade hormonal e da eficiência mitocondrial relacionados com a idade. Para que as células musculares ativem o processo mTOR, um mecanismo crucial que inicia o crescimento muscular, elas precisam de um sinal da nutrição, principalmente de aminoácidos importantes como a leucina. Em pessoas jovens, uma pequena quantidade de proteína pode acionar este interruptor. Mas em adultos mais velhos, o limiar é muito mais alto. São necessários mais aminoácidos adequados, na forma apropriada, para obter o mesmo resultado. Outro problema significativo é a inflamação crónica de baixo grau, que aumenta gradualmente com a idade, muitas vezes como resultado de problemas intestinais, congestão hepática e resistência à insulina. Este fogo silencioso enfraquece a capacidade do corpo de curar tecidos, especialmente o músculo. Assim, em vez de se reconstruir, o seu corpo entra numa condição de degradação lenta e constante conhecida como catabolismo, resultando numa redução da velocidade de caminhada, diminuição da força de preensão e encolhimento dos quadris.
Mas a parte esperançosa é que a resistência anabólica é temporária e pode ser revertida com uma estratégia calculada. Os principais fatores que a neutralizam são alimentos ricos em leucina, o horário e a distribuição das refeições com picos de proteína, o aumento da sensibilidade à insulina e a estimulação através de exercícios de resistência. De facto, uma meta-análise de 2020, publicada na revista Nutrients, concluiu que, quando combinada com pouca atividade física, a terapia de proteína dietética com uma concentração optimal de leucina aumentou a força e o desempenho funcional de indivíduos mais velhos. Portanto, lembre-se, trata-se de sinalização e não de envelhecimento. E a boa notícia é que, com a informação correta, pode manipular esses sinais. A maioria das pessoas pensa em testosterona quando pensa em construção muscular. Embora a testosterona desempenhe um papel, há um componente mais potente e menos conhecido que afeta o crescimento ou o encolhimento dos seus músculos à medida que envelhece: a sensibilidade à insulina. A função da insulina é como uma chave que destranca as suas células, permitindo a entrada de nutrientes como a glicose e os aminoácidos. Músculos sensíveis à insulina são como portas abertas que recebem prontamente as matérias-primas para o crescimento. No entanto, quando desenvolve resistência à insulina, o que acontece gradualmente na maioria das pessoas por volta dos 40 anos, essas portas começam a fechar-se. Mesmo com uma dieta saudável, os nutrientes flutuam na corrente sanguínea, os níveis de açúcar no sangue aumentam, a acumulação de gordura aumenta e os seus músculos ficam gradualmente esfomeados. Imagine que está a tentar entregar materiais de construção num estaleiro de obras. A insulina é o caminhão de entrega. Se o motor do caminhão avariar, não importa quantos materiais tenha, nada será entregue. Os seus músculos, os trabalhadores, ficam inativos. Então, como podemos consertar o caminhão? Restaurando a sensibilidade à insulina, e o melhor é que isso pode ser feito com as estratégias de estilo de vida certas, sem medicamentos. Praticar o jejum intermitente durante 14 a 16 horas reduz os níveis de insulina e permite que as células se reparem e se tornem mais sensíveis. Dar uma caminhada de apenas 10 minutos após as refeições ajuda a estabilizar o açúcar no sangue, pois ativa os transportadores de glicose muscular. A otimização do sono também é crucial. Tente dormir de 7 a 8 horas num ambiente escuro e fresco. Além disso, substâncias naturais como o vinagre de maçã, o crómio e a canela demonstraram melhorar a sensibilidade à insulina. Experimente 1 a 2 colheres de sopa de vinagre de maçã em água antes das refeições. Um estudo de 2019 publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism descobriu que, em pessoas mais velhas, a retenção de massa muscular estava diretamente relacionada com o aumento da sensibilidade à insulina, independentemente do exercício. Reparar a sua resposta à insulina ajuda na recuperação muscular. É por isso que o alimento que lhe vou mostrar a seguir é tão poderoso. Ele não só fornece aminoácidos, como também ajuda a reverter a resistência anabólica e a restaurar a sensibilidade à insulina. Agora, vamos falar sobre o aminoácido mais crucial para travar a perda muscular, especialmente nos idosos, a leucina. Pense na leucina como a vela de ignição de um motor. A proteína, as calorias e até o exercício são o combustível, mas sem essa centelha, o motor não arranca. Esse motor é a síntese de proteína muscular, o processo de criação e reparação do tecido muscular. O problema é que, após os 60 anos, o limiar de leucina necessário para ativar este processo aumenta. É por isso que muitos idosos continuam a perder massa muscular, mesmo comendo o que parece ser uma quantidade adequada de proteína. A quantidade de leucina em cada refeição não é suficiente. Estudos mostram que os adultos mais velhos precisam de 2,5 a 3 gramas de leucina por refeição. A maioria das fontes de proteína comuns não atinge este valor por porção. No entanto, há um alimento que fornece regularmente uma dose elevada de leucina e promove uma melhor absorção, mesmo para pessoas com problemas digestivos: o fígado de vaca alimentado a pasto. Sim, o fígado. Deixe-me explicar por quê. Embora a maioria não o considere um alimento para construir músculos, o fígado de vaca alimentado a pasto fornece uma gama completa de aminoácidos, incluindo uma alta concentração de leucina juntamente com cofatores essenciais. Contém vitamina B12 para a produção de energia, ferro para o transporte de oxigênio, cobre para o equilíbrio hormonal e colina, que melhora indiretamente a sensibilidade à insulina. Apenas 85 a 115 gramas de fígado de vaca fornecem cerca de 2,9 gramas de leucina. Sei que o sabor pode ser um desafio, mas não precisa de o consumir todos os dias. Incluí-lo apenas 1 ou 2 vezes por semana pode alterar significativamente a sua composição de aminoácidos. Se o sabor o incomodar,
considere usar cápsulas de fígado de vaca liofilizadas de uma fonte de qualidade. Aqui está um procedimento básico para começar. 1 ou 2 vezes por semana, consuma 85 a 115 gramas de fígado de vaca alimentado a pasto. Combine-o com um alimento rico em vitamina C, como chucrute ou sumo de limão, para melhorar a absorção de ferro. Experimente durante 3 semanas. Poderá surpreender-se com a rapidez com que as suas pernas se sentem mais fortes. Os seus níveis de energia aumentam e o seu metabolismo se torna mais resistente, especialmente quando combina esta estratégia com alimentação com restrição de tempo e caminhadas após as refeições. Já sabemos que a leucina e a sensibilidade à insulina são cruciais, mas o momento da ingestão de proteína pode ser tão importante quanto a sua quantidade. O nosso corpo alterna continuamente entre 2 fases, anabolismo e catabolismo. Para ganhar massa muscular, especialmente após os 60 anos, é necessário passar mais tempo em estados anabólicos. Se passar de 3 a 5 horas sem comer, o seu corpo entra num catabolismo moderado. Isto é natural, mas se não planear quando come proteína, perderá a janela em que os seus músculos estão mais receptivos aos sinais de crescimento. A pesquisa sugere que os adultos mais velhos precisam de doses maiores e mais concentradas de proteína, espaçadas estrategicamente. A estratégia ideal é carregar a proteína logo na primeira refeição. A maioria das pessoas consome pouca proteína ao pequeno almoço e muita ao jantar, o que é um erro. Um pequeno almoço rico em proteínas, com pelo menos 30 gramas de proteína e 2,5 a 3 gramas de leucina, prepara o corpo para um estado anabólico ao longo do dia. Depois, divida a restante proteína igualmente em mais 1 ou 2 refeições, separadas por 4 a 6 horas. Evite proteínas antes de dormir, pois o consumo tardio pode interferir com a reparação noturna e o sono profundo. Pare de comer pelo menos 2 a 3 horas antes de deitar. Para entender completamente porque tudo isto é importante, precisamos de olhar para o panorama geral. Os músculos são usados para muito mais do que força e mobilidade. São o ouro do metabolismo. O tecido muscular é o principal local do corpo para eliminar a glicose. Mais músculo significa uma melhor regulação do açúcar no sangue e menos armazenamento de gordura. Além disso, o músculo esquelético liberta as suas próprias hormonas, chamadas miocinas, que protegem o coração, diminuem a inflamação, melhoram a função cognitiva e até inibem o crescimento de tumores. A massa muscular é um dos melhores indicadores de longevidade. Pesquisadores descobriram que as pessoas com a melhor quantidade de massa muscular tinham a maior mortalidade por todas as causas. A boa notícia é que os músculos podem ser reconstruídos em qualquer idade. O seu corpo ainda tem os sensores, a capacidade regenerativa e o equipamento. Tudo o que precisa de fazer é dar-lhe os estímulos corretos. Vamos então juntar tudo. A perda muscular depois dos 60 anos não é inevitável. É um sinal de que o seu metabolismo está com dificuldades. As descobertas mais importantes a reter são: a causa principal é a resistência anabólica. A sensibilidade à insulina é vital para o transporte de nutrientes. A leucina é o bloco de construção essencial e o fígado de vaca alimentado a pasto é uma fonte excepcional. O tempo também é essencial, começando o dia com uma refeição rica em proteínas. Aqui está um desafio rápido para começar. Esta semana coma 85 a 115 gramas de fígado de vaca alimentado a pasto. Comece o dia com um pequeno almoço com pelo menos 30 gramas de proteína. Faça uma caminhada de 10 minutos após as refeições e pare de comer 2 a 3 horas antes de dormir. Monitore a sua energia, força e clareza mental. Quando os seus músculos recebem a nutrição adequada, todo o seu corpo muda. Se este vídeo tornou a sua vida melhor, considere tornar-se um subscritor do Corpo Consciente. Se ainda está a assistir, quero saber se está comigo. Se este vídeo lhe foi útil, digite 1 na secção de comentários. Se não, digite 0. Para além disso, encaminhe este vídeo para todos os que conhece. Com apenas um pouco de comida de verdade e passos fáceis em direção à força, vamos ajudar mais pessoas a reescrever a sua história de envelhecimento. Mantenha-se forte, mantenha-se curioso e mantenha-se metabolicamente jovem.